Oi, oi, pessoal! Meu nome é Magali Pugliese, sejam bem-vindos ao Contrafluxo e hoje vamos falar sobre meu filho vai ganhar um irmãozinho. E agora? E por aqui hoje estamos com Narla Fernandes. Seja bem-vinda. Boa tarde, Maga. Eu sou Narla Fernandes, né? Sou psicóloga. Falar um pouquinho da minha trajetória. Eu fiz uma residência em saúde da família, fiz um mestrado em saúde coletiva, né? Pelo ISC. Trabalhei sempre com famílias, pensando essa criança. Que lugar dessa criança hoje, né? Que ela ocupa aí na nossa sociedade. Então, meu filho vai ganhar um irmãozinho. E agora? Né, E Narla? Como é agora? que a gente pode ajudar essa criança? Para alguns, de boa, tudo certo. Sim, Para sim. outros, não. E aí envolve várias perdas, né? Alguns ganhos, sim, né? O irmãozinho, Sim. mas também algumas perdas. Perda de atenção, perda de espaço, aquele quarto que antes era só dele, que agora vai ser compartilhado. E aí, sobre essas perdas, né, desse universo, desse novo universo que está ali se formando? Isso na clínica a gente vê muito questões relacionadas a isso, né? A gente que atende criança, adolescente Uhum. e as próprias famílias se veem assim às voltas, né? Às vezes uma criança que pediu tanto um irmãozinho, queria ganhar um irmãozinho, mas quando esse irmãozinho nasce, aí já é uma outra questão, né? Existe uma reorganização dessa família. A gente está falando aqui que sempre são mães que cuidam dessas crianças, né? Que essa mãe vai ter que ficar um pouco mais, dar atenção a duas ou mais crianças nesse momento. Então, assim, essa criança ela vai sentir um pouco essa atenção que vai ser dividida, né? Que essa atenção vai ser dividida, os cuidados serão divididos, essa família vai ter que se reestruturar nessa dinâmica de cuidados aí para dar conta novamente de se adequar a essa nova rotina que, né, vai se colocar, que não vai ser fácil, porque é mais um membro que está chegando com outras, com uma criança ali para dar atenção. É, isso. E aí, a gente percebe que os pais, às vezes, eles querem poupar as crianças desse sofrimento, né? Sim, De todos esses sentimentos que estão ali envolvidos com essa nova situação. Mas criança é como se fosse uma esponja. sim, Ela capta tudo, capta ali quando o bebezinho chega, mas desde antes ela já está ali pegando tudo ao redor, o quartinho que está sendo modificado, ou o quartinho que está sendo preparado para a chegada desse irmãozinho, sim, ou então a rede de apoio, os familiares e amigos que chegam com a lembrancinha, sim, né? Então, ele tá ali observando tudo, captando tudo, sentindo tudo, ele tá percebendo. sim, Como é que ficam os pais? Como é que os pais podem ajudar, né, todas essas emoções que estão envolvidas? Porque tem é uma caixinha de emoção sim, dentro dessa criança. sim. Quantos sentimentos estão ali de medo, De de insegurança, né, Maiga? insegurança? De perdas. Inclusive, nesses momentos assim, é comum que as crianças ela apresentem podem apresentar algumas questões que antes já estavam bem estabelecidas. Então, é aquela criança que já estava falando tudo direitinho, sem uma voz um pouco que a gente fala, né, de infantilizada, e É agora começa a verdade. falar com uma É voz mais mesmo. infantilizada, É mesmo. começa a querer usar bico novamente, fazer, ter a enurese noturna, que é voltar a fazer xixi na cama, Hum, né? já tinha passado dessa fase, né? Já Isso e tinha volta. passado dessa fase, e aí a gente percebe que essa criança começa a apresentar novamente esses sintomas, muito para também, né? Como você falou, as crianças, elas não conseguem falar muitas vezes, eu tô com ciúmes. Até porque também quando fala, Maga, a família fala, mas não pode, é seu irmãozinho, né? Denota uma sensação de que aquele sentimento, aquela emoção de medo, de insegurança, não é um lugar para aquilo sentir. Então, ver a criança como egoísta, né? De que só queria os pais para ela. Então, assim, nesse momento é importante que os pais
coloque essa outra criança ou essas outras crianças no meio dessa organização. Ah, vou lá ver o berço, levar essa criança junto, né? Esse outro irmãozinho, ou esses outros, né? Ver as roupinhas, trazer mais essa criança para essa participação, né? Para esse momento de construção coletiva Esse da novo espera, mundinho, né, que tá para esse ali novo mundinho que está ali. começando. Exatamente. E os pais também, as crianças, na verdade, elas não vão chegar para os pais, pai ou cuidadores, eu quero conversar, eu quero falar que eu tô insegura, que eu tô com medo de ser Sim, abandonada. Ele não vai chamar os pais para conversar. Eles vão mostrar através de comportamento, isso. tipo tocando talvez o terror mesmo, não é isso? Exatamente. Apresentando muitas vezes, né, uma irritabilidade, um choro que não sabe, assim, qualquer coisa mínimo, que aconteça no dia a dia é aquela irritabilidade, aquele choro. Então é uma criança que vai, possivelmente ficar mais desafiadora. A gente está falando talvez no que é mais comum, e não Uhum. necessariamente que todas as crianças vão apresentar, essas questões, né. Então é assim, a gente está falando assim dessas crianças, mas também tem um cuidador aí que Sim. vai ter que aprender a dividir, a ter que aprender a notar duas crianças, né, ou mais naquele espaço. Então é muito comum assim, às vezes a mãe tá lá, né, devotada, amamentando e olhando aquelas trocas de carinho que é tão comuns nos Uhum. primeiros meses. Aí tem uma outra criança parada, estataladinha, olhando para ela, e a É mãe chega verdade. Como se eu aquele estivesse vendo a cena agora, a criança assim olhando. olhando, e a mãe surge aquele sentimento de culpa, né, assim, falo a mãe, porque o que a gente vê comumente é a mãe como principal cuidadora. Mas, então essa criança, ela não vai, chamar esses pais para conversar, até porque ela não tem repertório emocional para fazer isso, e também porque muitas vezes é falado o tempo todo que é o irmãozinho dela, ela tem que amar, que ela tem que cuidar, que, ele agora é um membro ali da família, né, e Uhum. é realmente, mas isso não exime aquela criança de sentir todas essas questões, né, que ela está sentindo, de abandono, de medo, de: "Ai, agora outra pessoa tomou o meu lugar". A gente ainda vê muito, assim, os tios falar: agora não é o filho único mais, não Ai, é o gente, falam muito preferido, isso. né". Falam muito isso. Perdeu espaço, perdeu Falam. lugar. Mesmo que para a gente aquilo é brincadeira, para aquela criança aquilo significa, algo muito importante na vida dela, né. Então, assim, também evitar algumas falas. Quanto mais a gente poder pensar numa integração dessa família, né, e aí a gente está falando de família, né, qualquer configuração familiar que a gente possa pensar, melhor para essa criança, não traz, né, esses sofrimentos para essa criança. A gente minimiza esses impactos. Ou seja, esse apoio, esse cuidado não fica só entre os cuidadores, né, principais, pais Sim, né, ali os cuidadores principais, mas sim a rede de apoio todo, né, isso, sim, Carla, sim. todo mundo pode apoiar de uma forma, como você mesmo falou, às vezes um cuidado no que se fala, né, o cuidado em uma frase, o que é que vai despertar nessa Sim, criança? Então a criança ela tem uma forma específica dela pensar, tem ali sua parte cognitiva direcionada para aquela idade, que tem ali a ver com aquela idade que ela está sim, ali sim. passando. Tem isso Uhum. também. Sim, Então tem que ter todo esse cuidado ao redor, sim, correto? correto. O Winnicott, né, que é um psicanalista, ele vai falar o seguinte, que ele dá um conceito para a gente que é o de holding, né, que a gente precisa, que esses pais, eles precisam de uma rede ampliada, que dá sustentação, inclusive, para o cuidar, Uhum. né, para essa pessoa poder maternar e paternar essas crianças que estão ali. Então, quando a família ampliada, os amigos, quando a gente fala muito na visita, né? Ah, vou visitar a fulaninha porque teve o bebê. E aí a gente chega lá e dá atenção só para aquele bebezinho. Então, chegar também e olhar a outra criança que tinha, né? Olha, chamar aquela outra criança. Eu sei que tá todo mundo ali devotado, olhando para aquele bebezinho que tá lá, que é a coisa mais fofa do mundo, mas existe uma criança também do lado que quer atenção. E a gente, Maga, na nossa sociedade hoje, a gente pensa assim, né? Que essa criança, ela fica, a gente acha que é birra, que é Uhum. besteira,
que ela não deveria estar sentindo aquilo. Então, assim, a gente acha que é como se for, negligencia muitos comportamentos, né? Os sentimentos das crianças, invalida demais. E isso só em casos graves, assim, quando isso já chega não é bem conversado, isso não é bem integrado, tem crianças que não querem mais sair de perto da mãe, não querem sair mais de casa, não querem ir mais para a escola porque acham que vão deixar ela lá, ou que estão mandando para a escola para se livrar daquela criança, né? Eh, Começam realmente a ter comportamentos de que a gente fala assim, né? Comportamentos regressivos Uhum. muito intensos. Então, não conseguir mastigar a comida porque quer a comida em forma de papinha, não querer mais dormir sozinho no quarto, não dormir mais a noite toda, começar a fazer, né, ter escapes de cocô e de xixi nas calças. Então, assim, a gente pode trazer inúmeros malefícios na vida de uma criança quando a gente não leva essas emoções, principalmente da chegada de um irmão, na vida dela. É claro que na maioria das vezes a gente vê comportamentos, a nossa própria cultura dá um jeito de fazer essa Uhum. integração, né? E assim, esses comportamentos dessas crianças, a gente não pode eh eh ter eles como negativos. Eles não Uhum. são comportamentos negativos. Apesar de, era uma criança que já comia de tudo, agora só quer uma coisa amassada. É um momento ali que se a gente souber conduzir os pais, né, como você está falando, dar atenção àquela queixa, dizer, integrar aquela criança àquele meio, a rede de apoio, os amigos que vão visitar, aquilo é uma fase que vai se passar, né? Sim, Com o sim. tempo, aqui vai ter Vai ser sim, vai integrado, ser né? integrado, e ela vai conseguir ter essa noção de continuidade do Uhum. cuidado que ela sempre teve, né? E que faz que pertence a esse novo universo que está ali, Sim, né? Esse novo mundo. E existe um preparo, você até falou aí um pouquinho agora, que pode botar a criança para ver a roupinha sim. do irmãozinho que está chegando. Existe um preparo que esses pais, que esses cuidadores, que essa rede de apoio pode fazer para justamente preparar essa criança, esse irmãozinho Uhum. mais velho, para essa chegada? Sim. Existe sim, é o que a gente também está falando já um pouquinho aqui, né, que é a gente falar para essa criança, não esconder, não deixar aquela criança, saber no último instante, Uhum. mas contar desde o início, levar, integrar essa criança mesmo, como a gente está dizendo aqui, né, comprar as roupinhas, ela junto, pensar no nome que possa ser Uhum. levado em consideração, e integrando essa criança desde o início, eh, teve o neném, levar na maternidade, né? Ao irmãozinho, trazer de volta esse irmãozinho junto. Então, o preparo que a gente fala é muito desse lugar de Uhum. cuidado, né? Assim, nem toda criança quer ter um irmão. Tem criança que fala, não, eu quero ser filho único, mas aí o irmãozinho vem, e aí, né? Então, não é esconder, Uhum. é desde o início já contar para essa criança, para que ela possa entender que vai chegar um novo membro ali e que ele vai ser tão amado quanto, né, essa criança. E quais seriam os pontos que os pais devam ficar atentos para perceber que já está chegando o momento de levar para um acompanhamento terapêutico? Quais são os sinais que essa criança pode dar em casa Sim. que alerta os pais para essa procura de terapia? Isso vai depender muito da idade dessa criança, né, da idade dessa pessoa. Então, assim, mas desde comportamentos que estavam já estabelecidos, que essa criança começa a ter uma regressão, digamos assim, que isso está perdurando por algum tempo, né, não é algo que passou. Essa criança já vem apresentando comportamentos, né, de que, não retoma a habilidade anterior que já havia ganhado. Começa a apresentar talvez questões na escola, medo de sair de casa, comportamentos que já estão, prejudicando o convívio social, né, as questões de habilidades sociais daquela criança. Então, eh, um medo constante de dormir só, aquela criança não dorme mais só, dormia e agora não dorme mais, né. A fala continua uma fala ainda muito infantilizada,
uma irritabilidade muito grande, um choro muito fácil, né? Um medo, começam a apresentar medos, uma timidez às vezes. Então, assim, isso tudo as crianças podem apresentar. A gente está falando aqui de uma durabilidade disso. Quando é que isso tem durado um tempo, né? A literatura ela não fala Uhum. um tempo, mas assim, os pais já começam a falar, não, isso aqui já dava, essa criança, o bebezinho já tem 5 meses, né? 4 meses. Então, é interessante que, inclusive, Maga, a gente fala assim da terapia hoje, mas os pais, quando vê os sinais que aquela criança, como é que aquela criança recebeu aquela notícia, seria interessante buscar desde o início, né? Uhum. Um lugar porque quando a gente está falando hoje, a gente fala muito de intervenções a tempo, em tempo, né? Então, Sim. são intervenções que são feitas, assim, notou-se algo, buscar uma ajuda. Mas quando vê também que aquilo não está passando, aqueles comportamentos, eles não estão tendo uma regressão, dos sintomas iniciais, aí sim já faz necessário buscar uma ajuda, né? Porque a gente está falando aqui de um sofrimento de uma criança que pode. Quando a gente pensa no desenvolvimento, a gente pensa assim, que habilidades são adquiridas para que outras habilidades sejam adquiridas. Verdade. Então, quando você interrompe uma habilidade, quando aquilo está interrompido, você está pensando que outras habilidades podem não vir em Uhum. decorrência, porque como o crescimento ele é um crescimento É muito contínuo, né? contínuo, a gente não passa a fase, né? Uhum. Então, se você vai ver você lá na frente, se você pula uma etapa muito grande, lá na frente, questões vão Uhum. aparecer. Então, é importante por isso, porque quando a gente volta ali, tenta voltar àquela continuidade daquele cuidado, aquela criança ela consegue restaurar, né, seu desenvolvimento. Então, por isso que é importante. E você falou aí em justamente desse contínuo, desse aprendizado contínuo, e a gente falou no começo de ganhos, Sim, perdas. Até esse processo tem esse ganho também, dele uhum, aprender com essa nova situação, aprender, né, ao dividir essa sim, atenção, esse novo universo que está aparecendo para ele, esses novos desafios que estão vindo. Claro que com todo um suporte sim, fica muito mais fácil, que a questão não é o sofrimento, sim, mas saber que ele está ali amparado, é sim. se sentir amparado. Então, tudo isso vai ajudar também no desenvolvimento, não é isso, Sim, não? sim. Além disso, né, ele vai ocupar o lugar do irmão mais velho. Então vão ter outros É, ganhos também, né, de algumas maturidades, de algumas responsabilidades para a idade adequada de cada criança. É um novo lugar. Ele era antes filho único, agora ele tem o irmão mais velho, né, que a gente vai ver aí que tem outros. Ele começa então a ter outras responsabilidades a outros partir, né, papéis, outros né, na papéis sociais. família. Isso. E aí, o que é que vocês estão achando? Então, curtam, comentem, compartilhem com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que vai aí receber um filhinho e tem um irmãozinho mais velho. Então, compartilhe essa conversa que está bem interessante. Sim, Narla, e também a gente vê que existe aí uma mudança de papéis nos cuidadores. Uhum. É um olhar que agora passa a mudar também. É um luto de uma mãe que só tinha um filho, que agora vão ser dois, né? Essa família que agora vai ter que ter esse olhar de um para dois. Sim, Isso também vai mexer com todo mundo, correto? correto, Maga. Porque assim, a partir do momento que aquela mãe, ela tem um filho, ela tá entendendo ali a dinâmica de o que é ser cuidadora de um. A partir do momento que ela tem dois, ela começa como é que eu vou dar conta de dois? Que amor vai ser esse? Se o outro, a gente escuta muito isso. Ah, eu fiquei muito preocupada no início ali com aquela criança que eu acabava esquecendo de dar atenção. É um filho, um recém-nascido, ele demanda muito, né? Ele necessita de cuidados constantes, né? Ainda tem isso, né? Essa mãe que precisa também desenvolver um outro papel que é mãe de duas crianças a partir de agora. De gerenciar, de fazer a gestão desse tempo para que duas crianças possam ter a atenção dela. É claro que é, dia ela vai conseguir dar mais para um, dia mais Uhum. para outro. É por isso que a gente está falando tanto aqui, né? Esse pai, ele entra aí como, né, alguém cuidador também, Uhum. não é alguém que só está lá participando, mas alguém que vem para
dividir esse carinho, esse olhar para essas duas crianças, né? Fazer a gestão dos conflitos quando essas crianças crescerem. Então, assim, tá todo mundo aprendendo, né? Uhum. A chegada de um novo, tá todo mundo aprendendo. Mas o que a gente colocou aqui desde o início apesar de todo mundo estar aprendendo, existem caminhos importantes a serem seguidos. Esses caminhos são a integração de todo mundo nessa participação para a chegada dessa nova pessoa que vai chegar nesse núcleo familiar. Então, assim, apesar de estar todo mundo aprendendo, existem papéis aí importantes que cada um precisa assumir, né, para poder as coisas talvez não saírem tanto da Uhum. rotina ali, do planejado. Aqui no Contas Fluxos a gente tem o costume de pedir para os nossos convidados deixar uma pergunta, uma reflexão para quem está nos assistindo. A reflexão é a seguinte, assim, que como a gente já falou, que é muito comum as pessoas que vão visitar, os tios, ou a Dinda falar, perdeu o lugar de filho único, né? Agora vai ter que dividir a atenção, não é mais o que todo mundo olhava. Então, essas falas, elas são falas que parecem inofensivas, mas que estão ali trazendo alguns malefícios para as crianças. Então, não são falas para ser ditas, né? Quando você for visitar esse bebezinho que chegou, tente dividir a atenção, né? Tente dividir a atenção. Eu vim aqui visitar vocês, né? Vai visitar aquela criança, mas outro dia a gente vai visitar assim e tem um bebê, tem uma criança lá do lado chamando a atenção. Aquela criança, inclusive, pode ficar muito mais demandante, né? Chama para brincar, Chama para brincar, puxa para brincar. puxa para brincar. Não quer o bebezinho no colo. Quando vê alguém pegando o tio, que antes o colo era só dela, aí pega aquele bebezinho, então já começa. Então, aquela criança, ela pode ficar muito mais desafiadora nesse sentido. Mas também sabendo que é algo ali que vai passar. Mas os adultos, eles precisam ser facilitadores desse processo. Então, a reflexão que eu trago ao visitar alguém, que veja como é que está essa visita, para não os olhares não ficarem tão restrito, né? Àquele bebê que nasceu, tentar dividir um pouco a atenção, né, dos dois. Muito obrigada, Narla. Agora fale aí para quem está nos assistindo onde pode te encontrar. Maga, então, hoje eu atendo na Clínica Olus, né, em Vilas. Tem um setor de marcação da Clínica Olus e a gente está lá disponível, né? Eu estou disponível para atender, não só em atendimentos, mas palestras em escola, né? Algo que a gente possa falar sobre esse tema que é tão comum e recorrente, principalmente na clínica. A gente que faz clínica, né? Escuta bastante, recebe bastante criança, mas me coloco à disposição de vocês. E Instagram? Meu Instagram tá com meu nome, Narla Fernandes, né? Então vocês podem me encontrar também no meu Instagram. Narla, muito obrigada, minha pró querida. Eu que Muito carinho. agradeço, é verdade, Maga. Obrigada. Contrasfluxo, muito obrigada por esse espaço para a gente falar de mais um momento muito importante na vida das crianças, dos cuidadores também, que envolve perda, envolve o luto simbólico. Vocês curtam, compartilhem, comentem também. Obrigado, Contras, e obrigada, produtora R5. Até mais.